lá, vamos voltar também ao cenário de São Paulo, que o senhor foi se apresentar, e como é que foi essa volta para o Rio de Janeiro? Já com o boom da música do senhor que o senhor tinha composto. Então, cara, eu tenho umas coisas que são emblemáticas, né? Essa ida para São Paulo mesmo, que eu te falei do Világio, que foi uma coisa muito legal, porque um amigo falou, pô, cara, cuidado, eu já vi as pessoas cantarem no Világio para 10 pessoas. Aí eu até brinquei com ele, falei, se as pessoas pagarem R$190 para me cantar, se for duas, eu vou Tá dar bom, 3 horas para ela, porque pô, vai pagar R$190 é dinheiro. Aí ele começou a rir. Mas o mais importante dessa consagração como artista em São Paulo foi que eu chego lá em 2002 e foi, como eu te falei, foi a primeira vez para um hotel, passagem de hospedagem, passagem de avião, eu te buscando no aeroporto, me senti um artista. Sim. Falei, pô, sou... Tratamento VIP, né? Tô no lugar que eu sempre quis e tal. E aí eu chego no hotel, e aí, pô, tomo um susto, né, que eu começo a dar uma zapeada lá na TV e tinha 800 canais. Nossa, consumir 800 canais deve ser do cacete, né? E aí botei lá no 800 e vi, né, 799, 798. Cara, uma coisa muito louca, assim. Uma mesma matéria, porque você vai descendo, né, pelos canais da Europa, e uma mesma matéria, uma opção de negão, tava dando tiro para caminho alto, celebrando como se tivesse acontecido uma coisa muito importante em algum lugar da África, que eu não sabia onde era, porque eu não entendi o idioma e eu não sabia o que estava fazendo. E aí eu vou descendo os canais e tal, e você passa pela Holanda, pela França, até que eu chego em Portugal e a mesma matéria. Mas veja bem, isso em toda a Europa. Era a notícia daquela coisa do momento. Do momento, né? E aí, quando chega em Portugal, eu leio, eu escuto que tinham acabado de matar o Jonas Savimbi em Angola, um general que atravancou a assinatura do Tratado de Paz umas dezenas de vezes e mantinha uma guerra civil há 23 anos. E já tinha tido uma guerra contra Portugal durante 18 anos pela emancipação, né, de Angola, de Portugal. E aí eu peguei, cara, sabe essa coisa que bate em você, uma dor, que você fala, pô, por que no Brasil não tem essa informação? Por que eu não sabia que Angola tinha 23 anos de guerra civil e mais lutou contra Portugal para se emancipar, enfim. E aquilo começou a me doer porque parecia que aquilo não me afetou só pela notícia. Era uma coisa de ancestralidade, entende? Assim, e isso me afetou muito. Bom, aí eu vou, faço o meu trabalho, faço o show, e volto. E o Igor Durileu é um compositor que hoje está morando, inclusive, em Portugal, que tinha morado em Portugal durante 8 anos e tinha vindo para cá, para o Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer música. Aí eu virei meio cara igual o Luiz Carlos da Vila, sabe? Assim, eu não consigo fazer música com qualquer pessoa. Assim, vou fazer uma música contigo amanhã e sentar e... Existe todo um ritual para isso, sabe? Estou falando sério, assim, né? Cada um tem um mito ali, né? Um caminho. Pra você ter uma ideia, compor com o Luiz Carlos da Vila e o Serginho Meriti sempre foram os maiores desafios da minha vida. Porque, porque eu tenho esses caras como os meus poetas maiores, assim, sabe? Assim, o Luiz Carlos, então, o Luiz Carlos era o meu cartola, sabe? Literalmente falando. Era o cartola da minha geração. Tive o privilégio de viver com um cara. E se eu tivesse condição de viver com o cartola, eu ia pegar na mão dele, ia ficar andando perto dele, ia fazer qualquer coisa. E o Luiz Carlos, eu tive que não larga mais. E o Luiz Carlos era um cara que eu via com essa mesma grandeza. Então, eu digo, vamos fazer uma música. Eu falei, tá bom, vamos pensar aí numa hora, porque tem um processo e tal. Aí quando eu voltei de São Paulo, eu falei, Rico, você trabalhou, né? Você morou em Portugal, você lidou lá com angolanos e outras pessoas de países africanos de língua portuguesa, falou assim, moçambicanos, cabo-verdianos e tal. Eu falei, pô, então, cara, acabaram de matar o Jonas Savimbi lá, né? O cara que estava trabalhando, e já estão falando em assinar um tratado de paz. Vamos fazer uma música, cara, para lá. Aí ele, pô, mesmo. E aí começamos, eu falei, como a gente vai fazer uma música para Angola? Eu falei, sei lá, vamos pesquisar, pô, eu sou pesquisador, mano. Eu gosto de fazer isso.
Aí como é que a gente vai fazer? Aí sabe o que a gente fez? Fomos lá no consulado de Angola, na Rio Branco. Sim, aquele consulado sim. ali. E aí chegamos lá na Ali, ó. careta, falou assim, pô, a gente vai fazer uma música para Angola, conta do Tratado de Paz. Pois não. Aí que seja, a gente queria informação. Aí o cara, peraí, aí foi lá e chamou o chefe dele, o chefe chamou outro chefe, aí chegou o cara e falou assim, olha, vocês vão lá no Francisco, lá na Gomes Freire, que é o Centro Cultural de Angola, ele vai te dar toda a informação. Aí eu saio de lá com um pacote de informação. Uma pilha. E aí a gente começa a fazer a pesquisa, porque eu falei, eu quero fazer uma música que contextualize esse momento, né, da assinatura do Tratado de Paz e que a gente leve a letra, porque uma guerra civil, eu moro na Baixada Fluminense, você entende? Assim, É uma guerra diária, você entende o meu ponto de vista? Eu falei, caraca, cara, pô, uma guerra civil é um lugar que se eu atravesso o bairro e minha família mora lá, o cara vai ter que matar a própria família, porque é contra e tal, Sim, você está sim. proibido de entrar. E esse foi o conceito, né, de construção do Ventos da Liberdade. Resumindo, 3 meses depois a gente volta lá, aliás, um mês depois, porque isso foi em fevereiro e o tratado foi assinado dia 22 ou 23 de abril. E aí, um mês antes do tratado, a gente volta lá. Você lembra da gente? Pois não, somos aquelas pessoas que vieram aqui dizendo que ia fazer uma música. Pois não. Aí o Rico com violão, né? O Rico Dorileu, eu não toco instrumento dela, mulher toca percussão. E aí o Rico comigo, pois não. Aí foi, então a gente queria mostrar a música para o cônsul, o cara, pois não, mostra a música. Aí o Rico, aí quando a gente começava a cantar a música, cara, aconteceu uma coisa muito interessante, porque os olhos dos caras lacrimejavam, assim. Mas lacrimejavam a ponto da lágrima cair, assim, sabe? Nossa. Vai cair a lágrima. Mas eles congelavam o rosto, aí, os olhos todos mareados, e aí eles contavam assim, tipo, 15 segundos, mano. Aí assim, aquela lágrima que ia cair, não cai, aí a gente esperava um momento. Aí ia lá e falava, aí trouxe o cara, chefe dele. Aí o cara canta a música. Isso foi acontecendo hierarquicamente com todo mundo. Caramba. Assim, que aí pô, os caras lacrimejavam. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí o cara, depois de 5 apresentações dessa para alguém fala, vocês vão falar com o cônsul. Chegou no cônsul. Aí uma mesa, assim, uns 6, 7 metros para lá, o cônsul sentado lá na ponta, lá na cabeceira, né? E a gente indo daqui para lá, falei, então, aí eu vou sentar no meio, tu senta aqui na ponta com o violão, e para, Bira, pai, eu vou cantando, a gente canta a música para ele. Aí vai, Bira, para, ó, isso aqui, pô, é uma autoridade, isso aqui é me zoando, né? Eu falei, pô, cara, por que é uma mesa desse tamanho? O cara fica lá no negócio zoando até chegar no cara. Depois, não, Diogo, não sei de que lá, não me lembro mais do sobrenome dele. E aí o cônsul nos recebe e tal, pois não, aí explicamos, não, o que nós queríamos, pensamos em compor uma canção que servisse para a reunificação do povo de Angola e tal, parará. Aí depois, não, pode cantar. Aí a gente começou a cantar, né? Prenúncio de novos tempos, os ventos da liberdade, trazendo a paz esperada, com toda a fraternidade, e conciliando a irmandade de um povo unificado. Angola és grande, és liberta de toda a diversidade. Luanda, Uambo, Malange, dando as mãos, Lubango, Lopito, Benguela, pela paz, em todas as vilas, cidades da nação, até na mais simples tapera, floresceu, semeia nos corações, o amor, o perdão, a esperança, levando para o futuro, que chegou o tempo de bonança. Vem, irmão, estenda a mão, para formar a corrente da união, vamos fazer de Angola um grande país e ver a nossa gente ser feliz. Essa música virou meio que Muito profundo, a música virou meio que um hino de reconstrução, né? Que deu muita alegria pra gente, assim.
E o prazer, né? Assim, essa coisa da música de sucesso, né? De levar também essa questão do sentimento, Exatamente. né? De dali ser assertivo. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Foi por conta dessa música que o senhor teve convite para tocar lá em Angola? Foi, mas que eu nunca fui. Nunca fui. Vou te dizer por quê. Porque quando me fizeram o convite, eu ganhei uma comenda. Comenda assinada pelo cônsul e pelo presidente de Angola, Zé dos Santos. Eu tenho um quadro na minha casa que eu muito me orgulho disso. E porque, assim, foi uma música que ela viralizou no país. Eles mandaram, o cônsul pediu para a gente gravar a música e fazer 50 cópias. Então a gente fez uma capinha, um CD com a música, com a letra e tal. Então eles mandaram para todas as autoridades de Angola e para todas as rádios, inclusive as mais distantes. Então a música estourou. Assim, a música, se você quer saber, eu costumo brincar, né? Você faz música de sucesso, legal. E aí quando eu encontro um angolano até hoje, né? Que aí, você é de qual lugar de Angola? Eu sou disso, diz, cara, eu fiz uma música que foi muito importante lá na reconstrução de vocês depois da assinatura do Tratado de Paz. Aí o cara falou, é mesmo? Aí quando você canta Prenúncio de Novos Tempos, as lágrimas fazem assim, de novo, assim, nos olhos. Caramba! E assim, aí eu costumo brincar o seguinte, né? Mesmo que se eu não tivesse feito música nenhuma que fizesse sucesso, quando você compõe uma música que embala uma nação, cara, eu acho que é sensacional, isso aí é inenável. Mas por que o senhor não foi? Porque eu queria, eu levei 10 anos para produzir o meu disco. Isso foi em 2002. E o meu disco só foi lançado em 2010.